A inteligência artificial pode substituir o olhar humano no âmbito da medicina? E como será a formação acadêmica e profissional no contexto da inteligência artificial? O que parecia coisa de filme futurista virou realidade hoje nas rotinas dos hospitais, das clínicas. Então temos diagnósticos por IA, decisões clínicas automatizadas e cirurgias com apoio de algoritmos. Quer saber mais sobre essa revolução da inteligência artificial? Vem com a gente porque o episódio do Fala aí SESMAC está recheado de informações. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do Fala aí SESMAC, um espaço de conversa onde os temas impactam o presente e constroem o futuro. E o tema de hoje, ele é... A gente pensava que era futuro, né, João? Mas já é mais do que presente. É verdade, Águida, é verdade. É realidade. Estávamos conversando sobre isso, né? Inteligência artificial. E especificamente... Na medicina. Na medicina. Que não é mais uma novidade, é uma atualidade e é um assunto que precisamos... estarmos inteirados, né, de como é que isso vai impactar na medicina. Tanto para os profissionais e nós, pacientes, né? Sim, nós, com certeza. Quais os benefícios, os desafios, tudo isso serão questionados aqui, porque a gente sabe o quanto a IA vem revolucionando na medicina, o quanto esses algoritmos inteligentes, né, quais são esses impactos? Tudo isso vai ser questionado. Exatamente. E trouxemos, né, Águida, uma professora que trabalha no SESMAC, brilhantemente, né, justamente nessa área, e um brilhante aluno também, né, que eu pediria, por gentileza, que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindos ao Fala Aí. Muito bem-vindos. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu sou a professora Alessandra, do Centro Universitário SESMAC. Eu trabalho na área da saúde e na área da gestão. Sou especialista em tecnologia, mas o meu mestrado está muito focado na modelagem computacional. Então, falar de tecnologias, de inteligência artificial, é um prazer, né? Porque a gente precisa, sim, compreender o que está em nosso entorno para até identificar oportunidades e saber o que são as tendências. Como a Águida falou, os riscos e as oportunidades são bastante fundamentais. Então, é isso. Sou professora do SESMAC e apareçam, né, na nossa universidade. Boa tarde, Águida. Boa tarde, João. Eu sou o Caio de Paiva. Eu sou estudante do terceiro período de Medicina do SESMAC. E, atualmente, eu sou membro fundador da LAMIA, a Liga Acadêmica integrada à Inteligência Artificial da Medicina, né, do SESMAC. A gente trabalha com pesquisa e eu também sou desenvolvedor e pesquisador de inteligência artificial. Atualmente, eu e a Alessandra, a gente está com um projeto de iniciativa científica do próprio SESMAC, o Projeto Semente, onde a gente está criando uma inteligência artificial para a detecção de pólipos na colonoscopia. A gente está com esse projeto em mente e acho que mais na frente aí da conversa a gente vai dando mais detalhes, né? Vai dar mais detalhes e, pelo visto, eles vão vir depois para trazer novidades desses projetos, né? Exatamente. A conclusão, né? Exatamente. Existe um clichê que a gente escuta hoje, quando se fala em inteligência artificial, se usa muito isso. Não tem mais como voltar atrás. Inteligência artificial veio para ficar. Não é verdade? Isso é verdade. E aí eu queria dar o pontapé inicial para que todas as pessoas que acompanham o Fala Aí, que assistem, que nos escutam, entendam o que vem a ser a inteligência artificial e, consequentemente, na medicina especificamente, que é o nosso tema de hoje. Águida, e dentro dessa pergunta existe aquela grande polêmica, né, que todos falam, que é como serão as profissões e como será a medicina com a inteligência artificial. Qual o impacto, né, na verdade, que ela terá? E só complementando a sua pergunta. Quando a gente fala em inteligência artificial, né, todo mundo pensa logo em robô, naqueles filmes que a gente assistia, Exterminador do Futuro. Não vou falar muito para não descobrirem minha idade. Simpsons! Simpsons, né? Vamos para os Simpsons. Eu fui bem longe agora. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela nada mais é do que um algoritmo, um código, os dados juntos, que ele possa trazer algum conhecimento, informação. Então, a inteligência artificial, ela nada mais é
do que várias informações que estão concentradas dentro de um código e esse código vai trazer alguma coisa. Por exemplo, no diagnóstico médico, ele não vai fechar 100% o diagnóstico se o programador, o desenvolvedor desse código disser, não, a gente só quer que você identifique. Então, tudo que está dentro daquele código da inteligência artificial, ela foi criada por uma pessoa. Por humano. Por humano. E isso é que é muito importante, porque quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas estão acreditando que ela vai ser autônoma 100%. Não, gente. A inteligência artificial, ela precisa de um ser humano, ela precisa de um conhecimento específico e ela precisa gerar códigos. Esses códigos, eles precisam ser... Porque eu acho que alguém aqui já ouviu falar da mineração dos dados, Sim. né? Por que esses dados são tão importantes? Porque são os dados que vão fornecer essas informações. Pensa numa criança. Se uma criança é orientada, que ela tem que acordar, escovar os dentes, isso é uma inteligência no início. A gente precisa alimentar esses dados gradativamente. E o mais importante para a inteligência artificial é a gente saber de onde está vindo esses dados. Porque se a gente não conhecer esses dados de uma forma profunda, se realmente as informações são reais e vai levar para um bom resultado, a gente pode colocar em risco. Então, a inteligência artificial, ela traz isso. E puxando para a medicina, hoje ela já está presente. Vocês falaram também uma coisa, aguardar o futuro. Não, o futuro já está aqui, visível, e é necessário que todos nós compreendemos a importância hoje dela. Porque quando a gente fala na área da saúde, ela já está, assim, trazendo alguns diagnósticos. Só que a gente precisa ter ciência que o diagnóstico ele não é fechado 100% porque vai ter, sim, uma pessoa. Mas, para a saúde, eu acho a inteligência artificial fantástica. Por quê? Porque a gente vai conseguir dar o tempo da humanização. Mais rápido. O resultado mais rápido. Vai trazer o cuidar, né? Como enfermeira, a palavra cuidar, ela é muito forte na minha profissão. Que eu preciso ter o olhar, analisar, conhecer o histórico. E essa inteligência artificial, ela vai conseguir personalizar esse tratamento. O tratamento de A e de B, com a inteligência artificial, ele não vai ser o mesmo. Ele vai ser A para a Alessandra, B para o Caio. E aí a gente tem grande prospecção de que o diagnóstico, a cura pode ser mais rápido, não é isso, Caio? Perfeitamente. E o Caio, né, Águida? O Caio já nasceu em outra Então, geração, diferentemente do que foi falado aqui, né? Já nasceu, teve esse privilégio dessa nova revolução, né, podemos dizer assim. E para você, como aluno de medicina, qual é esse futuro que você vê? Qual é o impacto que você vê da inteligência artificial na medicina? Olha, assim, nascido em berço digital, como o pessoal chama hoje em dia, eu vejo a IA na medicina como revolução. A gente fala que a humanidade sofreu várias revoluções ao redor da sua história, né? Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial. Eu acho que a gente está vivenciando uma delas agora, com a inteligência artificial. Tanto no fator mundo, tanto na medicina. Mas, assim, na própria medicina é revolucionário. Revolucionário em todos os sentidos. E eu acredito que, assim, os benefícios que ela pode trazer são grandíssimos, assim, sabe? Tanto em questão de humanizar a medicina. Pode até soar meio contraditório. Como assim a inteligência artificial vai humanizar a medicina? Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Imagina um médico. Ele trabalha no SUS. Ele atende de 20 a 30 pessoas por dia. Todo dia, né? E ali ele tem que eleger mais ou menos 20 a 30 minutos para atender cada pessoa. Menos, 15 a 20 a cada pessoa. E ele passa, recebe a pessoa, ele está digitando a anamnese dele, né? E toda vez ele tem que ficar. Aí digita a anamnese, escuta a pessoa. Digita a anamnese, escuta a pessoa. Imagine se você tem uma inteligência artificial que escuta tudo que a pessoa fala. Já vem com um diagnóstico. Organiza tudo. Deixa ali certinho. Ele só tem que ir lá, verificar, ver se os dados batem. O quanto de tempo sobra para ele, para conversar, para dar uma atenção humana para a pessoa. Ou seja, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que vem para auxiliar a medicina em todos os sentidos. Não só na parte da clínica, na parte laboratorial, na parte da cirurgia. A gente está vendo assim, coisas brilhantes acontecendo, diagnóstico. A gente está vendo assim, coisas brilhantes acontecendo ao nosso redor.
sendo disponibilizados pela inteligência artificial que, assim, são realmente revolucionários. Caio, eu tô aqui te escutando, assim, ele faz terceiro período de medicina. A visão dele, né, para esse olhar, para essa visionária, porque, na verdade, é a realidade. Agora, o mais engraçado é que eu tava olhando pra sua orientadora, sua professora aí, ela tava babando. A cara dela é muito engraçado, porque ela tava assim, meu Deus. Tem coisa melhor, né, do que É muito bom, né? Aluno assim. Porque a gente, assim, uma das minhas, do meu papel lá na medicina é justamente esse, é conseguir trazer a visão da importância da inovação e da tecnologia para os futuros profissionais. Então, tipo assim, realmente é capinar, né? Porque como todos, não envolve o sangue inicial, não envolve as cirurgias, é máquina, vamos pensar assim, né? Código, máquina, número, e você não materializa logo. É diferente, porque eu vivo nos dois mundos lá. Então, eu sou professora deles de habilidade. Então, eu ensino ele a lavar as mãos, eu ensino ele a fazer curativa, ou cuidar, propriamente dito. E eu levo eles para um laboratório que ele vai ver chip, número, né, código. Você então, está somando o mundo real e o futuro aí para eles, essa soma a cada um, e a gente está com um bom número hoje, Exatamente. né, de produtos, Era justamente projetos. isso. O SESMAC, como é que está? O curso de medicina inserido nesse ambiente de inteligência artificial. Não só o curso de medicina, mas o contexto do SESMAC em si, a gente já está muito além. Porque a gente tem todas as tecnologias. Eu lembro como hoje, em 2015, eu fui da única cientista alagoana que participei do Britain's Council. Era Mulheres na Ciência. E eu estava lá ouvindo várias tecnologias de chip, em 2015, chip, não sei o que, não sei o que. E eu dizendo, poxa, nosso SESMAC Nordeste já faz tudo isso, Alagoas, e eu estou aqui. Muito legal. Alagoas já faz tudo isso. Então, eu disse bem assim, somos bons. Depois disso, só voamos, né? Então, hoje a gente trabalha com tudo. Não parou por aí. Não né? paramos, Então, o SESMAC, hoje a gente trabalha com inteligência artificial, a gente trabalha com realidade virtual, aumentada, a gente trabalha com internet das coisas, com robô, com chip. Então, e aí, isso o legal... A tecnologia como todo, né? Isso é legal porque envolve vários cursos, vários alunos. E puxando para a medicina, os meninos, eles estão bem propensos, eles estão, assim, livres da cultura. Porque, João e Águida, é mudança cultural mesmo. A gente também tem que respeitar, né? É algo que ele impacta os profissionais que já estão no mercado. E que não era... que não foi inserido nessa questão da tecnologia, inserido, né? Está se adaptando. Está se adaptando. Isso. E justamente pegando esse gancho aí. Então, quando a gente fala em tecnologia, né? Falamos em tecnologias, né? A inteligência artificial por si só, mas para lidar com a inteligência artificial, tem que ser algum especialista, né, na área de tecnologia. Como é que se vê aí essa interação? Não, você não precisa ser um especialista. Na verdade, eu acho que assim, a inteligência artificial, ela própria ensina, né? Se você quiser aprender alguma coisa, e ela também é programada numa linguagem de programação muito simples. Então, se você fizer um curso, assim, se você quiser programar uma inteligência artificial, né? Você pode fazer um curso de 2 meses e aprender. Desculpa, Caio, te cortei. Não, tranquilo. É porque veio na cabeça agora. E é como você mesmo falou, ela própria ensina. Você faz a pergunta, ela pode até te ensinar o passo a passo de usar uma inteligência artificial, sim, exatamente, né? Exatamente. Ela própria te ensina. Então, assim, é muito Mas muito o que simples. eu tava... nesse sentido, tudo bem. Mas eu falo em desenvolver. Né? Desenvolver uma inteligência. Desenvolver para utilizar a inteligência artificial em coisas que ainda não são, como as pesquisas. Hoje, é nesse formato aí. Eu entendi. Hoje, nesse nosso processo de trazer essa habilidade, né? Isso. Então, para o profissional trazer essa habilidade, ele tem várias formas, tá? Quando ele tem o nível superior, pronto, no nosso SESMAC, a gente tem a pós-graduação do curso do professor Mozart, que trabalha a inteligência artificial. Então, é para multiprofissional. Então, você
pode estar inserida nesse curso. Também existem cursos básicos, que eu acho que foi onde o Caio quis trazer também. Sim. Cursos básicos que você vai começar a compreender como eu posso gerar esse código, como eu posso trazer esse... fugiu a palavra agora, mas assim, como é que eu posso fazer com que a inteligência se torne inteligente? Então, tem cursos curtos. Profissionalmente, você precisa, sim, ser um analista de sistema, ser da ciência da computação. No caso, para criar criar ferramentas essas e aplicativos, ferramentas. vamos dizer assim. É Exatamente. isso? Tá, Aí, tá. nesse nível mais, vamos dizer assim, elevado. Entendi, porque eu entendi o que Eu o Caio ouvi entendeu. dizer. O que o Caio entendeu foi que eu compreendi. Também, eu achei que era a utilização Não. da ferramenta, não Ah, foi sim, isso, sim, né? foi, Você foi. foi indo nessa linha da Isso, utilização. E aí, Isso, quando a isso, gente isso. faz isso, por exemplo, pegar uma pessoa que tem um interesse em saber como utilizar, e ela é especialista em outra área, que é o que está acontecendo aqui na área do projeto da gente, que é imagens, então a gente tem os dados, a gente tem o desenvolvedor, e ele está junto com a gente, compreendendo cada passo do que a gente acredita que aqueles dados podem chegar a fazer. E depois que ela vai ficando inteligente, ela vai dando até algumas dicas sem a gente pedir. Sim. Exatamente. É o São que... concepções, né? Concepções que, às vezes, naturalmente, Sim. vai precisar de uma pessoa que tem um entendimento maior de tecnologia, mas não é isso não limita, né, O profissional, né? profissional, né? É o que Nesse o sentido. SESMAC ele tem feito muito isso, que é unir o pessoal da robótica com o da medicina, até o pessoal da área de saúde em geral. Tem muitos projetos vindos da Odonto também, que as pessoas vêm com soluções ou vêm com ideias, né, que surgem na área da saúde, e elas precisam do pessoal da TI, da robótica, para transformar isso em softwares, em coisas que vão rodar. Então, foi assim, na verdade, que o nosso projeto surgiu. Eu tinha essa ideia de fazer essa programação, essa inteligência artificial, para detectar pólipos na colonoscopia. Eu tive essa inspiração porque o meu pai é colonoscopista, e eu sempre acompanhei ele muito, né, dele fazendo exame. E o desafio da colonoscopia é você detectar esses pólipos. Pólipo, para quem não sabe, é uma neoplasia da mucosa, ou seja, é um potencial candidato a câncer. Aquele pólipo pode sofrer uma neoplasia e pode virar câncer. Então, o desafio do colonoscopista hoje em dia... Ele é identificado por imagens. Ele é identificado por imagem, exatamente. O colonoscopista vai utilizando o aparelho e tem a transmissão de imagem que aparece para um monitor para ele, e ele vai analisando a mucosa ali, né? Então, o desafio é o seguinte: o colonoscopista é humano, né? E o humano está sujeito a erros. Então, se você tem uma inteligência artificial ali para ajudar, para identificar tudo que está acontecendo ali na imagem, para poder pegar um pólipo que o colonoscopista não viu, poxa, você pode estar salvando a vida de uma pessoa ali, né? Então, assim, acompanhando outros colonoscopistas também, eu tive essa ideia. E aí eu trouxe para a Alessandra. A gente começou a conversar sobre como a gente poderia trazer essa ideia à tona. E aí foi quando me sugeriram conversar com o Mozart Júnior, que é o professor que está à frente da robótica. E aí comecei a conversar com o pessoal da programação, e o projeto começou a tomar vida. Chegando a ser bolsista, né? Aí também a gente aplicou para pesquisa, né? né? Aplicou para pesquisa no projeto Semente de SESMAC e foi aprovado pela FAPEL. E aí agora, hoje em dia, a gente está dando os toques finais para submeter para avaliar, né? Para avaliar. Eu não enxergaria de outra forma o resultado de uma ferramenta ou de um aplicativo, vamos dizer assim, se não tivesse a junção desses profissionais. Exatamente. Porque você como médico, você como na área de saúde, vai dizer exatamente o que você precisa, né? O que é que eu preciso ali, assim. E a pessoa que estudou para desenvolver a ferramenta vai estar com as informações e construir da melhor forma, né? Por isso que hoje você encontra tanta tecnologia melhor do que antes. Porque antes era muito, tipo assim, muito fechado mesmo. O pessoal da... Só o TI que desenvolvia, eles né? não conseguiam visualizar inicialmente. Eu digo isso porque no meu mestrado eu ouvia o que a enfermeira estava fazendo no mestrado de tecnologia em 2012, por aí, né? Aí, até eu comecei, em um momento, ter dúvidas. Realmente, será que é para eu estar aqui? Será que eu estou viajando? Será que é a minha área, né? Aí, toda vez que eu ia aos plantões, a máquina
ou o sistema falhava, ou o sistema bloqueava, ou faltava um dado. Eu disse, não, estou no local errado. Eu preciso estar nesse local, sim, para eu poder compreender as minhas vivências e a dos meus colegas profissionais, médicos, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas. Compreendendo, a gente pode reduzir os problemas, né? Porque quando a gente fala em solução, as pessoas precisam entender que solução quer dizer não pensar em problema como problema, mas quando o problema aparece, a gente vai criar uma solução para que ele desapareça. Então, focar nessas soluções para não existir problema é o nosso forte, né? Exatamente. E É a superação dos problemas. E quando o Caio vem, realmente, ele veio com essa proposta, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vê que é um dos cânceres mais difíceis de serem diagnosticados. Porque muitas vezes ele está entre as partes. Então, quando a gente usa... E por outro lado, né, pelo que a gente ouve falar, também é a fase melhor, né, para o tratamento, porque justamente... Ele ainda não está, né? Isso, então, a inteligência artificial, ela dá isso. Você pode trazer predição, né? Você está propenso. O estar propenso, ele faz com que a gente entre com intervenções, como a gente falou inicialmente, intervenções personalizadas. Então, você ter uma saúde personalizada, você começa a ter maiores chances. E é isso os projetos que a gente hoje está trabalhando com inteligência artificial, pegando um contexto. Então, uma das nossas características é trazer mais acessibilidade. Então, que não, como é dentro de um núcleo acadêmico, a gente fazer com que essa solução exista, mas que as pessoas consigam ter esse acesso. Perfeito. Eu ouvindo vocês dois, eu fiquei assim, teve coisas que me chamaram a atenção, que vale a pena reforçar aqui a fala. O Caio, quando ele colocou no início da fala dele, defendendo, né, a importância da inteligência artificial para que o médico utilize, principalmente quando ele trouxe o SUS aqui, né? Que a gente sabe que é uma realidade, Caio. Hoje o médico atende a 15, 20 minutos no máximo, mal olha para você, para poder dar conta daquela fila que está ali, né? E aí você trouxe uma coisa importante, que é a questão da humanização, né? Que a gente vê tantos estudos, tantas pessoas, João, que às vezes até está ali, às vezes, até para conversar com o médico. Às vezes a conversa já vai melhorar. Lembra que eu comecei aqui doente, você disse a energia já melhorou você? Foi verdade. Né? Então, o olhar no olho, conversar. Então, se a inteligência artificial, né, reduz o tempo dele transcrever, diagnosticar tudo aquilo ali, ele vai ter o tempo de olhar no olho, de conversar, de humanizar aquele atendimento, né? Vai fazer toda a diferença no final. Eu achei isso, assim, fantástico, que é um dos pontos que eu considero como um dos pontos benefícios já da inteligência artificial, né? Outro ponto que aí vocês estão trazendo que é importante é a questão do diagnóstico, principalmente especificamente do projeto de vocês, né? Quão importante é? Eu estava vendo uma reportagem, eu participei agora do evento, foi até a palestra do Peron, que gravou com a gente. Né? Ele trouxe dentro da palestra dele, porque ele trouxe a inteligência artificial na parte especificamente do marketing, mas ele trouxe alguns itens, por exemplo. Tem um menino, é Alex o nome dele, não sei se vocês viram essa reportagem, de 7 anos. Ele tinha, há 3 anos ele vinha sofrendo, passou já por 17 médicos profissionais de várias áreas e ninguém conseguia diagnosticar o que ele tinha. E as consequências, tipo assim, os sintomas dele só vinha agravando, piorando, ele sentia muitas dores, até que a mãe não aguentava mais e foi no chat GPT. Ela colocou todos os sintomas que ele sentia, ela jogou os resultados dos exames que ele tinha feito de imagem, tal, e o chat GPT lançou para ela um possível diagnóstico. E foi justamente o possível diagnóstico que o chat mostrou, que ela levou para o médico. Aí também um outro ponto importante. Essa palavra que você disse é fundamental, possível. Possível. Né? Porque aí eu puxo para o que a Alessandra vem trazendo. Lembrando que a inteligência artificial, a gente está falando aqui como um auxiliar do profissional. Sim. Né? Sim. Ela vai servir como auxiliar, vai agilizar, né? Talvez tenha uma precisão mais rápida daquele diagnóstico. E ela trouxe para um médico, o médico foi conclusivo e chegou a tratar o menino da forma correta. Já pensou? Olha a importância. Então, assim, eu trouxe um estudo de um caso específico que foi, uma demonstração. Como foi dito aqui, né? Uma ferramenta que pode auxiliar, exatamente, né? E numa dimensão, né, que ainda não sabemos, né, até onde vai chegar, mas que com certeza ela é uma crescente. Exatamente. Então, mas aí as pessoas, aí começa o debate, né? Poxa, se existe essa ferramenta
que consegue fazer bem mais um raciocínio bem mais rápido que o humano, consegue pensar em 1000 hipóteses e tem um diagnóstico mais preciso do que o ser humano, então a inteligência artificial vai substituir o médico, né? Mas será? Aí eu digo, vou puxar aquele gancho que você falou da questão do contato humano. Não. Sabe por quê? Porque o ser humano é um ser social. Quando você está doente, você quer ver uma pessoa, você quer ver um médico. Você não quer ver o robô. Você não quer ir no chat GPT. Você quer ir no consultório do médico e conversar com uma pessoa. Para ter o carinho, para ter o acalento. Conversar. Então, assim, isso nunca vai existir na medicina, né? A questão da inteligência artificial, ela está aqui para auxiliar, ser ferramenta e substituir tarefas, assim, extremamente mecânicas, né? Com a questão de você digitar prontuário... aumentar a precisão também. Aumentar a precisão. Dos diagnósticos, mas né? esse medo, esse receio que as pessoas têm de substituir o médico, nunca vai acontecer. Eu, às vezes, vejo assim, né? Quando existe essa polêmica, daqui a pouco, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos desabitar a Terra, deixar que... Isso acho que nunca vai chegar. Na verdade, né? A inteligência artificial, ela não vai tirar o olhar clínico, né? O que a gente está querendo fortalecer aqui, esse olhar clínico. E aquilo... Ela vai só potencializar. E aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a responsabilidade, né? Sim. A responsabilidade do diagnóstico, né? Aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Quem é que vai ser o responsável? Então, que é a questão da ética, né? Eu queria que você se posicionasse em relação a isso que o João está falando, né? Sim. Vamos lá. O chat GPT, vou pegar o chat GPT, que eu estou dando exemplo aqui, mas qualquer uma outra ferramenta deu um diagnóstico X do paciente. Beleza? Certo, beleza. O médico recebeu esse diagnóstico e meio que assinou embaixo. Isso é isso mesmo. E aí foi um diagnóstico errado. Quem assume? Isso é muito simples, né? Uhum. Toda máquina, lembra logo no início do nosso podcast que a gente falou que são dados, são pessoas que vão colocando códigos até ela ficar realmente inteligente. O fato de ter o nome inteligência artificial não diminui a sua capacidade crítica e clínica. Então, isso é ao contrário. A mulher não foi lá com o diagnóstico do chat, ela foi com uma provável. Precisa do profissional para ele realmente fechar o diagnóstico, validar. E é isso que vai vir para os novos profissionais. Eles vão ter que estar prontos como lidar com essas pessoas que já chega, muitas vezes, até com uma prescrição. Pesquisa tudo, já sabe o que tem, né? Chega com... Era essa daí, esse aqui, que quando você estava falando, eu estava pensando justamente num dos grandes problemas na área da saúde, que é a automedicação, Sim. né? Aí também entra, né, você fazer um diagnóstico, veja só, né? Existem problemas também que podem acontecer nesse sentido, né? Isso força uma cadeia, né? Vocês já viram que a gente falou da aceitação da inteligência artificial, se as pessoas e os profissionais estão preparados, se existem formas, né, de você poder se tornar um especialista ou não, mas a gente nunca vai tirar a curiosidade do ser humano. Então, toda ferramenta que a gente desenvolver, vai ter alguém que com certeza vai testar. Ela pode não chegar no top 10, mas algum ser humano vai utilizar. Eu vou utilizar para ver se o que ele oferece realmente é. Funciona mesmo, funciona. Né? Existe de várias formas, mas a gente tem que lembrar que o medo não é da inteligência artificial. Mesmo a gente tendo que estar pronta para o cuidar, a gente tem que estar pronto se aquela pessoa que desenvolveu, ela está desenvolvendo para o bem. Sim, não foi a única. Essa é outra situação. Isso aqui é a ética, isso aqui vai puxar a ética, Perfeito, né? Ali. Essa ética, ela precisa vir do profissional que está desenvolvendo, junto com a equipe, né? Tecnologia, tem inovação, ela só vem com colaboração. Não existe inovação de uma pessoa só. Só acontece porque existem várias pessoas pensando no mesmo resultado. Então, essa ética vai ser muito da equipe, desse contexto. E o mais agravante é que a ética, a gente não consegue acompanhar o número de informações e de ferramentas que existem junto com a legalidade. Então, essa ética, ela precisa estar associada com a forma de conhecimento que vai aparecendo.
E a lei também. Então, enquanto a lei não consegue acompanhar a evolução tecnológica, a gente vai correr vários riscos e desafios do que precisa resolver com essas tecnologias que estão à frente. Eu acho que você nos bastidores estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da lei. Quando eu fiz essa mesma pergunta, não foi, Caio? Pois é. Hoje em dia não existe lei que regulamenta isso, né? No máximo a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas ela vai regulamentar a questão dos dados das pessoas que estão expostas na internet, né? Como elas podem ser utilizadas ou não. Mas essa questão assim de você, tô doente, vou perguntar para o GPT o que é que eu vou tomar para usar. Tô com alergia aqui, GPT, o que é que eu uso? Assim, será que vai ter uma lei que vai regulamentar o ChatGPT para falar, ChatGPT, você como ferramenta, você não pode prescrever ou não pode sugerir tal remédio, porque isso é função do médico. Isso não existe e, assim, acho que num futuro próximo não vai existir nada parecido. Então, assim, cabe realmente às pessoas a ter o certo semancol, assim, e o pensamento crítico de ver o ChatGPT como uma ferramenta e outras inteligências artificiais como recursos para serem utilizados de auxílio consulta, mesmo. Vamos dizer assim, uma consulta para você ir validar com um profissional. Exatamente, né? Mas não pode tomar como vou palavra consultar, final. Mas vou validar como profissional. O profissional é que tem que ter a validade do final. Vai dizer se sim, se não, que é onde vem a responsabilidade, é quem estudou realmente, né? Porque, assim, como você falou, são muitas informações que estão ali na inteligência artificial, mas de onde ele está puxando para trazer essa informação final, exatamente. Né? E aí, eu fiquei curiosa também, João, de entender, porque assim, eu cheguei aí no lançamento da Liga de vocês. Sim. Eu estive lá. Sim. Bem rápido, foi, não foi? E eu queria que vocês falassem qual o objetivo da Liga, como ela é formada hoje, o que é que vocês buscam através da Liga aí para vocês enquanto estudantes profissionais. Iniciar, né, dentro da sua pergunta, o conceito do que é uma Liga. Do que é uma Liga, pronto, também. Certo. Ali? Tá. Então, Liga Acadêmica, eu vou deixar o conceito da visão dele, tá? Mas ela traz a pesquisa. É um contexto que a gente vai começar a pesquisar aquele tema. No nosso caso, é inteligência artificial na medicina. Então, a gente se encontra na semana para fazer estudos, pesquisa, construir os próprios artigos, trazer pessoas experientes para dar uma aula, fazer um evento. Então, a Liga Acadêmica, o nome já diz, né? A gente liga pessoas que estão conectadas com a temática. E dessa temática, ela vai trazer a experiência, a vivência, o conhecimento, fazendo com que nós aprendemos através de tudo. Leitura, osmose, de ouvir. Né? Do ouvir. Então, ela traz mais ou menos isso, a Liga Acadêmica. É muito estimulante até para aluno, professor, né? Para a comunidade acadêmica em si, né? Exatamente. A Lâmia, a gente criou com o objetivo de aprender e também criar conhecimento acadêmico em relação à inteligência artificial. Que esse é o objetivo de todas as ligas, né? É a questão de fomentar e adquirir conhecimento de certa área, digamos assim, né? Então, você vai ter ligas de endócrino, você vai ter ligas de oftalmologia, todas elas nesse sentido de criar um calendário a ser seguido e discutir e elaborar temas em relação a essa área específica. Na Lâmia, a gente está criando... O objetivo da nossa liga é fazer pesquisa, né? Até porque não tem muito conhecimento para ser aprendido que, digamos assim, que estão nos livros, né? E também não tem muita coisa, assim, para disseminada, assim, popularmente. Então, a gente realmente está... É tudo pesquisa. A gente está realmente, digamos assim, a gente está... Tentando contribuir, né? Vou fazer história, né? Porque algo que não existe, que você vai ali buscar, construir em conjunto, a gente está trilhando. Com certeza. Tá com o facão ali cortando, sabe? Abrindo caminho, desbravando. Então, a Liga, a gente está para fazer projetos científicos, né? E também fomentar produtos, né? A inteligência artificial no SESMAC. O SESMAC hoje, ele já conta, na medicina, ele tem uma optativa, inteligência artificial. Eu não fiz, porque eu já tenho um compromisso no horário ainda, né? Mas um amigo meu, Pedro Fontan, fez, gostou muito. E, se eu não me engano, dizem na boca pequena que vai ter uma disciplina
pro primeiro período de inteligência artificial. Olha, Isso tá é vendo? verdade. Mas tem que adaptar, né? Tem que adaptar. Tem que adaptar. Essa é a realidade. É. Vocês estão nesse mundo aí. Todo mundo tem que estar inserido nesse processo. Já existe, né? No SESMAC já tem cursos optativos, assim, não está dentro Da matriz obrigatória, obrigatória, porque é como malhar, como você se alimentar. Você precisa primeiro dar o primeiro passo, né? Com certeza. Todo mundo escuta, exercício físico é bom, não é, não sei o quê, mas nem todos fazem, assim vai. Então, o conhecimento também é a mesma coisa. Para você poder adquirir o conhecimento, você tem que estar aberto. Então, começa com as eletivas, aí vai vendo que o número vai aumentando, falta vaga, e aí a gente vai começando a perceber essa necessidade. Exatamente. E tem muita gente interessada também. A gente abriu o curso introdutório da Liga, a gente não tinha muita esperança, assim, que ia aparecer bastante Chuva, gente. né? São quantos participantes? Hoje em Mais dia, ou depois menos. dos aprovados, a gente está contando com 22 participantes. 22. E é limitado? A gente Teve abriu, prova, teve prova, teve foi. tudo, né? Seleção. Teve seleção. Também não pode Começamos- abranger tanto. Porque... Sim, começamos com 9 membros fundadores, depois a gente abriu, Pra- foi 11 ou foi 12 vagas, né, para os ligantes. Mas assim, a gente abriu o processo seletivo e a gente não tinha muita esperança que ia aparecer muita gente. A gente pensou, poxa, é um nicho ainda, né, a inteligência artificial, e também estava num período assim de prova, tava chovendo muito, a gente falou, cara, eu acho que nosso curso introdutório não vai vir muita gente não. Mas enfim, a gente vai ter as palestras e vamos fazer acontecer, né? Vamos já o primeiro passo, né? Terminou que lotou a sala, Nossa. veio muita gente, Foi. todo mundo muito interessado, muita gente qualificada, assim, você via que o pessoal tinha interesse mesmo Não na dava área. para abraçar todo mundo. Lógico, Dava, não mas dava. assim, foi bem difícil, não foi? Foi. E também é que na hora que a gente teve que selecionar as pessoas, assim, foi realmente difícil. Porque tinha muita gente qualificada ali, a gente ficou, meu Deus, vou tirar essa pessoa, mas ela é tão boa, sabe? Tanto é que a gente tem como Mas tem essas que não entraram estão aí, É. ainda virão a próximas Liga oportunidades. Próximos, E aí a gente, próximos. como tem a LITEC, né, que é a Liga de Inovação Tecnológica, é tipo assim, a gente está analisando, porque as pessoas foram tão boas que a gente ficou tipo assim, e agora? Que coisa boa, isso é bom, né? Isso é Muito bom. bom. Isso é bom porque, assim, hoje tem um impasse. E aí, eu acho que é muito importante essa fala de vocês dois aqui hoje, João. Que é a questão, muita gente criticando muitos cursos de medicina, Sim, né? Tá? E aí você vê que o SESMAC tem o seu diferencial. sim, sim. E tem a responsabilidade com o profissional que vai para o mercado de trabalho, que vai cuidar de pessoas, que vai salvar vidas, né? Então, assim, isso faz toda a diferença quando a gente escuta isso e vê vocês. Porque eu tô vendo o Caio, sério, eu sou muito emotiva. Eu já tô aqui toda arrepiada, no sentido ele já tem o porte do profissional. Ele já fala com segurança. Mas por quê? Você percebe que o Caio tá inserido em projetos que fazem com que ele se torne um profissional realmente de excelência. Você tem tudo para ser um profissional de excelência. Você está no terceiro período, você faz parte de liga acadêmica, você faz parte de projeto de pesquisa e você vê a sua forma de falar, de ponto... Olha para cá, é sério. É porque o SESMAC realmente faz parte da nossa casa, né? Então a gente fica... É verdade. A gente fica muito orgulhosa, né? orgulhosa. Não é querendo puxar a bola do SESMAC, não, mas o SESMAC, assim, ele dá muita oportunidade e envolve muito o aluno. Eu tenho um amigo meu que ele fazia... Não precisa falar faculdade, mas ele fazia uma faculdade de Recife. E quando ele migrou para o SESMAC, a gente começou a surgir as oportunidades pra gente fazer pesquisa, aí ele... Poxa, mas eu estava no terceiro ano lá da faculdade, eu não sabia nem o que era uma iniciativa científica, eu não sabia nem o que era isso. Tem projeto de extensão? Aí, assim, você nota que o SESMAC, ele puxa muito os alunos para essa questão da extensão, da pesquisa, incentiva o pessoal a participar das coisas. Tanto disso e tanto do esporte também, né? O SESMAC é muito forte no esporte, na faculdade. Isso é importante porque faz... Importantíssimo. Assim, é bom também falarmos, né, que a própria característica da instituição, né, que apesar de ser uma instituição privada, mas é uma instituição sem fins lucrativos, e às vezes essa nomenclatura sem fins lucrativos ela é confundida no sentido de que o SESMAC sobrevive de mensalidades. Mas o grande diferencial é que esse superávit que é buscado, ele tem que ser reinvestido para o aluno. Então, essa daí é uma resposta, e
E é muito bom ouvir isso, que isso daí está realmente acontecendo. É a função social do SESMAC que está acontecendo e acontecendo da forma como deve ser, né? E o resultado é brilhante, né? Ver Não, alunos, dá orgulho de ouvir vocês, de verdade. É verdade. É um tema muito que foi, bom. é um tema que a gente sabe que já é muito debatido, mas vocês trouxeram partes importantes a ser discutidas, a forma que vocês colocaram também, os projetos que vocês participam, e a gente está chegando ao final. Passa rápido, passa rápido. Dava para ficar mas eu tô vendo esse projeto de vocês Como botar aí. usar a inteligência artificial para dilatar esse esse tempo, né? Mas eu acho que depois que vocês tiverem algo conclusivo já, resultados com esse projeto de vocês aí, o Fala Aí está aberto para que vocês venham apresentar, né? Esse ou novos, né? Ou novos também. É um espaço que é para mesmo. vocês, para dar voz a isso aí, a professores, alunos, que está trazendo coisas assim fantásticas. Que orgulho, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Obrigado. E a gente sempre encerra o nosso episódio com um brinde. Vamos lá? Vamos lá. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC. Fala aí.